Olá, uma boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos ao nosso último dia de congresso, o Congresso da Sociedade Missionária Internacional. Desde segunda-feira, nós temos estado aqui, todos juntos, ouvindo maravilhas. Deus tem falado demais conosco nesses dias e hoje, nosso último dia, nós teremos aí dois dos nossos missionários, dois diretores, que vão estar falando daqui a pouco. E eu lhe convido agora para orar conosco e vamos fazer nossa devocional. Vamos falar com o Senhor. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe nessa noite todos aqueles que estão online conosco, aqueles que estão assistindo depois, gravado, que o Senhor possa derramar da tua bênção sobre a vida de cada um de nós. Continua falando conosco da mesma forma que tem falado nos últimos 2 dias e transforma nossa mente, nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Bem, gente, nós falamos das nossas devocionais desses dias. No primeiro dia, na segunda-feira, nós falamos sobre Atos 1, de 6 a 11. Ontem, o nosso tema foi sobre tráfico de pessoas. Nós vimos que, o que a Bíblia diz sobre o tráfico de pessoas. E hoje, eu quero falar sobre um olhar bíblico sobre o verdadeiro papel da igreja na missão. Esse é o tema de hoje. O verdadeiro papel da igreja na missão. Muitas vezes eu ouvi a frase em vários lugares onde eu passei pregando, nesses 30 anos de ministério aí, a seguinte frase: eu não tenho chamado missionário. Ou então, só alguns são chamados. Ou então, se Deus me chamar, é claro que eu vou. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos algo totalmente diferente. A missão, ela não é um chamado para alguns. A missão é, na verdade, uma ordem para todos. Jesus nunca disse, se alguém se sentir chamado, vá. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Pelo contrário, lá em Mateus 28, 19, ele fala, ide e fazer discípulos. Em Marcos 16, 15, ele fala, ide por todo o mundo. Em João 20, 21, ele fala, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Interessante que, quando ele falou, eu envio vocês, não tem nome, né? Ele não citou o nome de alguém, ou seja, todos nós. Então, por esses versículos, a gente começa a entender que não é uma opção, não é um convite, não é uma vocação exclusiva de algumas pessoas, é um mandamento. Simples assim. É um mandamento. E nós vamos refletir, então, hoje sobre 3 grandes verdades a respeito do verdadeiro papel da igreja na missão. E a primeira lição que a gente vê é que missão é a identidade de todo discípulo. Quando Jesus chama alguém para segui-lo, ele não separa em 2 categorias ou mais categorias de cristãos. Os que ficam e os que vão. Não existe essa separação. Não existe na Bíblia essa divisão. Ser discípulo de Jesus é ser enviado. Simples assim. Cristianismo é movimento, é caminhada, é fé. A fé cristã, melhor dizendo, não é um lugar aonde se chega. Ela é um lugar que se vive, é uma missão que se vive. A igreja não é um lugar para você ficar parado. Ela é uma missão para você viver na prática. Jesus diz assim, em Mateus 4,19, me sigam, porque eu farei de vocês pescadores de pessoas. Observe uma coisa, Jesus não disse assim, olha, me sigam, e se vocês tiverem chamado, serão pescadores de pessoas. Não, ele disse, me sigam, e eu farei de vocês pescador de pessoas. Ou seja, sigam-me e automaticamente vocês serão pescadores de pessoas. A missão, então, nesse ponto, por essa perspectiva da Bíblia, ela não é um departamento da igreja. Pelo contrário, ela é o DNA da igreja. Ela está entranhada na essência da existencial da igreja. Então, se eu sou discípulo,
eu sou pescador de pessoas. Se eu não estou pescando pessoas, não é porque eu não tenho chamado, mas é porque eu não estou obedecendo a Cristo. Essa é a verdade. Aquele que se diz cristão e não está praticando missões, está desobedecendo a Cristo. Simples assim. Então, a segunda lição que nós vemos nesse texto é que Jesus não deu um chamado, ele deu uma ordem. Não tem chamado na Bíblia, pelo menos da minha visão. A grande comissão não é condicional. Não é? Mateus 28:19, ide, fazei discípulos de todas as nações. A frase do Mateus 28:19, que é o texto básico do chamado missionário, ele não começa assim, olha, se vocês se sentirem preparados, vão. Não. Não começa assim, se vocês tiverem tempo, vocês podem ir. Não. Se vocês tiverem vocação, vocês podem ir. Não. Ah, se vocês estiverem confortáveis, então vocês podem ir fazer discípulos. Não. Não, o texto não diz isso. Não diz, não quer saber se você está preparado, se você tem tempo, se você tem vocação, se você se sente confortável. O texto começa, portanto, ide. É uma ordem. Sem nenhuma condição. É uma ordem. O verbo é imperativo e o comando, se você for estudar a língua original desse texto, o comando é um comando militar. É quase que uma ordem militar. E é uma ordem real. Ou seja, para quem serviu o exército aí, né, você sabe, ordem não se discute, se cumpre. Não é? Na questão militar. É isso. Então, o missionário, ele não é uma pessoa que tem um chamado especial. Não pense você que cada um de nós que falamos nesses dias temos algo de diferente de qualquer pessoa que está nos ouvindo agora, seja ao vivo ou seja gravado esse vídeo. Nós não temos nada. A única diferença entre nós e aqueles que não foram é que nós fomos obedientes. Só isso. Mais nada. Não temos nada de especial. E Marcos 16:15 reforça o seguinte. Vão, né, idem para todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Não está escrito alguns podem ir. Não está escrito só os pastores vão. Não está escrito só os vocacionados vão. Vão. Simplesmente vão. Não está escrito, só os que são santos vão, os pecadores não precisam. Não está escrito isso. E João 20:21 aprofunda ainda mais, dizendo assim, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Ou seja, todos somos enviados, todos somos responsáveis e todos somos convocados. Não existe meio termo. Não existe forma. Não existe outro caminho. Né? Então, quando o problema não é a falta de chamado... Deixa eu só baixar o vídeo aqui no meu celular, que está tendo interferência. O problema não é a falta de chamado. O problema é excesso de justificativas. Quando alguém diz, eu não tenho chamado missionário, na verdade, essa pessoa está dizendo, eu não quero obedecer essa parte do evangelho. Mas Jesus, ele não está procurando gente talentosa, ele está procurando gente disposta. Gente que queira fazer diferença. Gente que queira aprender, melhor dizendo, que queira seguir essa ordem. E, em terceiro lugar, nós vemos que a missão começa onde eu estou, mas não termina ali. A ordem de Jesus ela é progressiva. Atos 1:8 diz assim, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, Jerusalém é onde eu estou. Meu bairro, minha família, meu trabalho, minha cidade. Missões não começa pegando um avião e indo para outro país. Ela começa com uma decisão de obediência. Judéia é a minha região, pessoas que são como eu, mas que vivem além do meu círculo, um pouco mais longe, mais distantes. Samaria são pessoas diferentes de mim.
Samaria é desafiadora, pessoas difíceis, pessoas marginalizadas, pessoas que talvez eu não escolheria amar naturalmente. É a minha Samaria. E confins da terra são os inalcançados, né? Povos que nunca ouviram o evangelho, que nunca... a gente que vive escravizada pelo medo, pela pobreza, pela violência, e também escravizada pela religião. Então, Jesus está dizendo, a missão de vocês começa no endereço de vocês, mas ela termina nos confins da terra. E é na caminhada, é durante a sua vida, durante o seu tempo. Então, a ordem de Jesus significa que eu não posso limitar o evangelho ao meu conforto. Missão é cruz, é renúncia, é movimento, é entrega, e é para todo mundo. Então, a última lição que a gente vê é que desobedecer à missão, né, desobedecer à ordem da missão, é desobedecer o rei. A igreja que não evangeliza, fossiliza. Ela fica fria, fica estagnada, fica sem vida, né? Fica um fóssil. O que é um fóssil? Nada mais do que a representação de algo que um dia já foi vivo. A igreja que não evangeliza é assim, é um fóssil. O cristão que não vive a missão, ele perde o seu propósito. Ele fica preso em si mesmo, ele perde a alegria da fé e ele vive o evangelho de forma incompleta. Né? Vive um eu-evangelho, que é completamente contrário àquilo que Jesus disse para nós fazermos. Então, Deus ele derrama o poder sobre quem está disposto a obedecer. Atos 1:8 não promete poder para quem fica, ele promete para quem vai, para quem está disposto a fazer, a cumprir a ordem da missão. Então, alguns esperam um chamado. Eu cansei de ouvir quando eu pregava, especialmente quando eu comecei, estava indo para Angola, eu dizia, gente, vamos, Deus quer você na missão. E todos diziam, se ele chamar, eu vou. Não entenderam nada do que eu falei. Né? Teve até uma vez que eu fui um pastor presbiteriano, daqui de Londrina, me chamou para fazer um culto missionário, e eu fui. E chegando lá, ele, antes de eu pregar, ele começou a falar, engraçado, tanta gente aí que fala que quer ir embora, quer ser missionário em outros lugares, tanta coisa para fazer aqui ainda, e a pessoa quer ir embora. Eu pensei, por que ele me chamou aqui? Se ele sabe que eu estou indo para Angola ser missionário, por que ele me chamou aqui? Foi tenso aquele dia. Né? Eu acabei fazendo um sermão, confesso que foi um pouco encomendado, mas ele não entendeu nada. Ele acabou, terminei e falei, nossa, que bênção, foi muito bom, temos que fazer mais vezes isso. Ou seja, ele não entendeu nada do que eu disse. Então, enquanto alguns esperam o chamado, Deus espera uma resposta, porque o chamado já foi feito. Aliás, nem é chamado, é uma ordem. A pergunta melhor dizendo, a pergunta que tem que ser feita não é, Senhor, eu tenho um chamado? Não. A pergunta a ser feita é, Senhor, eu estou obedecendo? Então, o chamado missionário, como conceito exclusivo, não existe na Bíblia. Não existe. Ele é uma ordem universal. Ide. Ele é um envio coletivo. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. É uma missão permanente, ou seja, até os confins da terra, até o último lugar onde alguém não conheceu Jesus ainda. É um poder capacitador do Espírito Santo, mas um poder para sair, para ir, não para ficar. É uma autoridade respaldada, porque em Mateus 28, Jesus fala assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide. Então, nós não saímos sem autoridade, sem respaldo dessa autoridade. Missões não são para os vocacionados. Missões são para os discípulos. E se você é discípulo, a missão é sua. Tá? Se você é discípulo, a missão é sua. Não é só minha, não é só da CSMI, não é só dos preletores desse congresso, ou de missionários de qualquer agência que seja. Então,
Deus nos chamou para sermos discípulos, e como discípulos, Ele nos enviou para cumprir a sua missão. Nós precisamos pedir a Deus que tire de nós todo o medo, toda a desculpa, toda a acomodação para fazer missões. Precisamos pedir que Deus nos dê coragem para obedecer o ID, para obedecer a ordem. E obedecer com alegria e com fidelidade, não é com obrigação. Nós precisamos orar para que Deus faça de nós instrumentos do reino dele, e que tanto em nossa Jerusalém, como em nossa Judéia, em nossa Samaria, e que nós possamos alcançar os confins da terra. Que possamos viver não esperando um chamado, mas respondendo a uma ordem. E que nossa vida seja usada para alcançar vidas, usada para alcançar pessoas de forma natural, no dia a dia, na caminhada. Amém? Eu agradeço a todos por terem fiéis conosco até esse dia. E eu quero te dizer que as nossas pregações, as pregações e as devocionais vão ficar no YouTube gravadas. Você pode divulgar isso depois, repassar isso na sua igreja, enfim, ajuda a gente a divulgar aí o nosso canal do YouTube, né, e a compartilhar mais esse conhecimento. Deus abençoe e fique aí com as pregações de hoje.